Chegando com mais um Esporte Mais, meu amigo Pedro Paes aqui conosco. Beleza? Olha só, nós vamos estar falando no programa de hoje sobre o Campeonato do Rio de Janeiro, sobre Recopa Sul-Americana, sobre Copa no Brasil, esporte nas cidades e muito mais. Está começando o Esporte Mais. Bom, iniciando mais um programa, eu quero agradecer a sua audiência aqui no nosso canal e destacar para você aí mais uma vez o que é notícia no esporte do Rio de Janeiro e também aí nas cidades. Meu amigo Pedrinho, tudo tranquilo? Beleza? Certinho, graças a Deus. Então vamos falar logo de Campeonato do Rio de Janeiro. Vamos já lascar tudo. Vamos para o Campeonato Carioca. Tudo. Vamos lá. Bom, vamos lá, começando aí com o Campeonato Carioca, que teve complemento da rodada na terça-feira, com a goleada do Flamengo sobre o Boa Vista por 4-0 e o Sampaio Corrêa vencendo o Bangu por 2-0. Bom, o detalhe é o seguinte, faltando 2 rodadas, Flamengo e Fluminense já estão garantidos nas semifinais. O Nova Iguaçu depende de uma vitória. O Nova Iguaçu vencendo nesse final de semana, ele está aí garantido nas semifinais. Mas ele ainda tem 2 jogos, os 2 são fora de casa. Enquanto isso, a gente segue vendo aí os gols de Flamengo 4, Boa Vista 0, com destaque aí para o Arrascaeta, autor de 2 gols. Estamos, enquanto isso, lembrando, Flamengo e Fluminense já classificados. Nova Iguaçu com muita chance, porque hoje tem 4 pontos de diferença para o Botafogo, faltando 2 rodadas, né? Então a vaga está na mão do Nova Iguaçu, depende dele. E o Botafogo tem que vencer os seus 2 jogos. O Vasco também não está garantido. O Vasco com 16 pontos também precisa fazer a sua parte para não dar mole para o azar, né? O Vasco tem 2 jogos também, curiosamente, tanto Portuguesa quanto Volta Redonda são os adversários do Vasco e do Nova Iguaçu, sendo que a Portuguesa, matematicamente, ainda tem chances de classificação, enquanto Volta Redonda não almeja praticamente mais nada na competição. Maurício, pode acontecer sim, né? Também o jogo difícil aí, Portuguesa e Nova Iguaçu. O Botafogo é um ambiente muito conturbado, vai pegar o Audax, também se não ganhar do Audax, né? E o Vasco com Volta Redonda. Esses aí vão resolver praticamente quem vai ficar e quem vai sair. Eu acho que o Botafogo tá com um ambiente muito carregado, sem força. No segundo tempo, então, acaba o gás. Mas acredito aí que ele vai ficar de fora. Fla-Flu é um jogo, né? Os 2 classificados já praticamente. O Fluminense aí deve meia boca, porque quinta-feira tem o segundo jogo, né, da Supercopa aí da Comebol. Deve ser um jogo bem morno aí, o Flamengo com grande chance de ganhar, que deve ser poupado alguns jogadores, alguma coisa. E é isso, eu acho que vai ficar alguém de fora sim. Agora a gente vê os gols de Sampaio Corrêa 2, Bangu 0, para falar da parte de baixo da tabela. Só 2 times podem ser rebaixados, porque só cai um. Os demais já escaparam de qualquer risco de rebaixamento. Inclusive o estreante Sampaio Corrêa, que com essa vitória sobre o Bangu na terça-feira em Saquarema, chegou a 7 pontos e não tem como ser alcançado pelo Audax, que é o lanterna. O Audax, no entanto, vive uma situação desesperadora. Para ter chance, ele tem que ganhar os 2 jogos que faltam, contra o Botafogo e o Sampaio Corrêa, e torcer para o Bangu não pontuar. O Bangu pega o Madureira e depois o Boa Vista. Então, 90% ou mais de que o rebaixado será o Audax. Mas o Bangu é bom pelo menos garantir aí um bom resultado contra o Madureira para não ficar dependendo de nada na última rodada. Bom, Pedrinho, vamos falar da Recopa Sul-Americana, essa competição que reúne
o campeão da Libertadores, o Fluminense, quanto o campeão da Sul-Americana, a equipe da LDU do Equador. Pela Recopa Sul-Americana, a LDU mais uma vez sendo pedra no sapato tricolor. Num jogo com gol nos acréscimos, atuação ruim do Fluminense, colocando sempre a questão da altitude que influencia, a gente sabe disso, mas é verdade que o Fluminense tem muitos problemas lá em Quito com a equipe da LDU. O gol foi marcado aos 47 do segundo tempo pelo Alex Arce. E o Fluminense reclamou muito da arbitragem, inclusive de um pênalti no Cano e da própria origem do lance que acabou resultando no gol da LDU. Pedrinho, queria que você falasse pra gente sobre a atuação tricolor, a expectativa para a volta e se você concorda com as reclamações sobre a arbitragem. Primeiro vamos falar de altitude e atitude, né? O Fluminense jogou quase aquele futebol de risco, muito risco, não fez a marcação alta, que é comum também, o Fluminense marcar alto. Por quê? Porque não tinha condição de ir e voltar por cada altitude. As atitudes do time, o time foi encurralado, o LDU jogou em cima o tempo todo, um árbitro fraco, muito fraco, sem aquele árbitro caseiro que dá todos os lances, dá esporro no time que vai jogar fora, como se fosse um time pequeno. Mas, sinceramente, o Fluminense não jogou nada. Mostrou já no jogo contra o Vasco deu um sacode, foi 0-0, mas o Vasco jogou muito melhor que o Fluminense. O Fluminense tem que melhorar essa parte aí, essa saída de bola, o meio-campo não está trabalhando, a defesa fica ali no sufoco e vem gente, marca, aí o time adversário marca alto, encurrala e eles não estão tendo saída para esse tipo de jogo. Então o Diniz tem que sentar aí com a moçada e dar uma mexida boa aí. Ainda para atrapalhar o jogo de quinta-feira tem um Fla-Flu, né, no meio do caminho. O Fluminense já classificado, mas é sempre Fla-Flu, né? E é isso, eu acho que falta um pouco de atitude também. O Fluminense parece que tá perdendo aquela magia de, jogar fácil. O Ganso, você marca ele para... Ele não tem aquela atitude, alguns jogadores cansaram, com certeza a altitude atrapalha, mas um jogo fraco do Fluminense. O Fluminense pega a LDU aqui dependendo de 2 gols para sair logo o resultado, para ser campeão. E um gol só vai para os acréscimos. Um jogo difícil, um jogo complicado para o Fluminense, eles vão vir fechado e com muito gás. Eles é um time agressivo, um bom time, mas vamos ver aí, o Fluminense tem chance, mas se reclamar só do árbitro não adianta não. O técnico Fernando Diniz e o jogador Felipe Melo participaram da coletiva tricolor ainda em Quito. Vamos conferir no trecho. Então vamos dar início aqui à entrevista coletiva do professor Fernando Diniz e do Felipe Melo. Compañeros, se encuentra ya. Buenas noches, Compañeros. Fernando, Felipe. Domingo Valencia, Radio La Red, estamos en vivo. Fernando, la pregunta para usted. Compañeros, empieza la rueda de prensa. ¿Cómo terminan después del final, sobre todo? Porque aguantaron bien el segundo tiempo. Jugar en este contexto es complejo, pero quiero que me dé sus sensaciones de cómo terminaron el partido. Buenas noches. Boa noite. Primeiramente, sempre difícil jogar aqui. A altitude, para quem não é do futebol e está vendo pela televisão, parece uma coisa inofensiva, mas é difícil. Aqui os jogadores sentem muito, então a gente conseguiu jogar com inteligência contra uma equipe que é muito bem treinada, que foi campeã da Sul-Americana, não por casualidade, uma equipe tradicional, campeã já de Libertadores de América, de Sul-Americana, e a equipe se comportou muito bem, seguindo o plano que a gente tinha para levar para o jogo. Infelizmente o jogo é manchado pelo que todo mundo viu, um erro muito grosseiro da arbitragem. A gente sabe que medidas vão ser tomadas, porque não pode ficar assim, porque é diferente você ter que interpretar o lance. O lance do pênalti não tem interpretação. O do impedimento tem interpretação, inclusive a falta que ele deu tem interpretação.
que ele conseguiu achar uma falta que ninguém tinha reclamado, que o jogador levantou o braço para proteger o rosto, bateu na mão, ele deu a falta que originou o gol. E o impedimento depende muito, que na visão que a gente estava ali, está impedido, na minha opinião. Mas até aí tudo bem. Então é uma questão de interpretação. O pênalti não tem interpretação, não tem ângulo de interpretação. É absolutamente pênalti, não é pênalti interpretativo, é um pênalti quanto mais pênalti. Então, assim, vai aqui o nosso repúdio, porque tem um monte de coisa envolvida, várias famílias envolvidas, e o futebol tem que ganhar o melhor, sem interferência clara da arbitragem. E hoje o jogo teve uma interferência claríssima da arbitragem no resultado final da partida. Hola, acá. Michael Rosero de FB Radio 105.7 FM. Para ti, Felipe, ¿qué sensación de jugar en la altura y qué opinas del rival de esta noche? Boa noite. O Fernando já falou tudo. É sempre muito difícil jogar aqui. Eu vim aqui há muitos anos atrás jogar com a seleção brasileira e foi difícil. Vim aqui também jogar com o Palmeiras e foi muito difícil, né? E diante de um rival que é um rival forte e que dentro de casa se torna ainda mais forte. Então hoje nós jogamos contra um rival forte quanto à altitude e quanto à interferência do árbitro. Então, mais uma vez, eu não posso deixar de falar assim, eu falo muito pouco dos árbitros porque errar é humano. E eu sou um cara que eu erro sempre em busca de estar melhor. Mas hoje não foi erro. Aí cabe a interpretação de cada um de vocês. Não foi erro. Então a gente sai com uma sensação aqui amarga, mas entendendo que já temos que trabalhar, porque temos o jogo da volta no Maracanã e não tenho as dúvidas de que a nossa torcida vai fazer aquilo que fez ano passado, lotando o Maracanã, e no Maracanã nós somos ainda mais fortes. Bom, vamos falar agora de Libertadores. Vemos aí imagens do jogo Águilas Douradas e Bragantino, que foi 0-0. E na sequência, nós vamos falar do jogo do Botafogo. Lembrando aí que vários times de tradição envolvidos nessa segunda fase, ainda pré-Libertadores, pré-fase de grupos, e a gente destaca aqui alguns times aí conhecidos que também estão brigando por vaga na fase de grupos, como o Nacional do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia. O primeiro jogo deu 1-0 para o Nacional do Paraguai em casa, e quem aí conseguiu um resultado importantíssimo foi o time do Always Ready, lá do Uruguai, que goleou o Sporting Cristal por 6-1. Vai ter o jogo de volta, mas praticamente já garantiu a vaga. É só um desastre, né? E outro jogo que eu gostaria de destacar, enquanto a gente segue vendo as imagens do RB Bragantino, é Godoy Cruz 0, Colo-Colo 1. O Colo-Colo do Chile já arrancou essa vitória fora de casa na Argentina e vai decidir a vaga em casa. Bom, na sequência vamos falar do Botafogo, né? O Botafogo empatou em 1-1 em mais um jogo onde sua torcida é castigada aí no finalzinho. É incrível, né, como as coisas se repetem em jogos do Botafogo. O time fez o 1-0 com o Júnior Santos, né, um enredo muito parecido com outras partidas. Saiu na frente, teve pênalti, o Tiquinho Soares perdeu o pênalti, Tiquinho que parece que ficou na temporada de 2023, não voltou ainda para de 2024, e o time do Aurora foi lá e conseguiu a vitória, o empate, melhor dizendo, no finalzinho. Botafogo, desde do final do Campeonato Brasileiro, vem muito mal. Tiquinho Soares aí fez um grande campeonato, até essa parte aí, 2/3 do campeonato, depois o time todo parou. O Botafogo vive um momento muito complicado, tem uma SAF, que SAF é negócio. Hoje o Vitor Sá foi vendido, Thiago Nunes está fora, técnico vazou, não segurou, falou algumas besteiras em algumas entrevistas, algumas coletivas, colocando quase que a culpa no time, e eu acho que é isso mesmo, falta, de novo vou falar a palavra atitude, porque a altitude atrapalha, mas o time para segundo tempo, não é lá na altitude não, em qualquer lugar.
Tiquinho Soares perdeu mais um pênalti, Júnior Santos foi lá, conseguiu empatar e tomar um gol aos 51 minutos, um time apático, um time que parece que não luta, e um time bom. Você vê que o Botafogo tem intensidade quando quer, parece que vira a chavezinha e para, opa, todo mundo para, eu não entendo, não sei se é uma boa o Thiago Nunes sair aí no meio, nas finais do Campeonato Carioca, e um jogo difícil aí pela Libertadores. É complicado, muito complicado, mas vamos colocar na cabeça que SAF é um negócio. Os caras querem dinheiro. Ninguém compra o Botafogo, o Vasco, o Bahia, para fazer só torcida sorrir, não. Você vê o histórico aí da SAF do Vasco, os times deles é tudo disputa aí para descer, aí na Itália, não sei aonde. Então, eles querem dinheiro. Pega um garoto bom, vende logo, aconteceu com o Peck, aí compra um pé inchado aí que fala que joga muito. E é isso, complicado o momento do Botafogo. O Botafogo eu acho que precisa da parte psicológica fortalecer, e muito, porque o time é bom, o time tem intensidade, tem tudo, mas parece que a cabeça tem um reloginho que para e acabou. Bom, a gente vai seguindo agora a falar de Copa do Brasil, porque tem times do Rio e do Brasil inteiro, né? A Copa do Brasil é o torneio mais democrático, né? Que dá a chance aí daquelas equipes que estão Série B, Série C, Série D do brasileiro, ou às vezes que não estão em série nenhuma do brasileiro, jogarem contra as equipes, né, principais. Então a gente vai dar um giro aí pela Copa do Brasil. Bom, vamos dar uma passada aqui pelos resultados da Copa do Brasil. E começando pelo futebol carioca, o jogo entre Audax e Portuguesa, na verdade futebol fluminense, o futebol do estado do Rio de Janeiro, porque o Audax é uma equipe da Baixada Fluminense que tem jogado lá em Saquarema e ficou no 0-0 com a Portuguesa. A Portuguesa da Ilha, nesse confronto entre dois times do Rio, avançou porque jogava os times visitantes jogando pelo empate. Entre os grandes aí, né? Vamos lá, né? Tem que falar, né? Entre os times aí de primeira divisão, o Cuiabá eliminou o Real Noroeste por 4-1. O Corinthians venceu o Cianorte por 3-0. O Bahia venceu o Motoclube por 4-0. E eu só vou falar que o Souza da Paraíba eliminou o Cruzeiro por 2-0. Vexame cruzeirense, vergonha total. Time do Cruzeiro, infelizmente, não dá nem para falar nada. Melhor dar uma ignorada nisso aí. Vamos seguir para outro tema. Bom, vamos agora falar, meu amigo Pedrinho, do que rola nas cidades, né? Afinal de contas, também trazemos aqui no Esporte Mais o futebol dos municípios. Bom, iniciando esse giro de informações do esporte nas cidades, com o Rio das Ostras, que tem a comemoração do 9º ano da equipe Rio das Ostras de futevôlei. Para isso, vai acontecer mais uma edição do tradicional torneio de futevôlei na Praia do Bosque, nas categorias iniciantes, intermediárias, infantis e também adaptadas para pessoas com deficiência, nesse sábado e domingo, dias 24 e 25. Uma realização da equipe RO de futevôlei, com apoio da Prefeitura, através da Subsecretaria de Esporte e Lazer. A Prefeitura de Macaé tem usado participantes aí do esporte local para contribuir na campanha de prevenção e de conscientização sobre a questão da dengue, que tem avançado no município e em todo o estado. E aí a gente aproveita para entrar nessa campanha e trazer aí a participação do Jean Carlos Gomes, instrutor de kickboxing da cidade, fazendo aí, né, o seu apelo e o alerta aos moradores de Macaé. Olá pessoal, eu sou o Sensei Jean e sou um agente de combate ao Aedes. Você também pode ser. Lembre-se de limpar as calhas das suas casas regularmente para evitar que o mosquito da dengue se reproduza. Faça a sua parte. Publique um vídeo nas redes sociais combatendo o Aedes com a hashtag Macaé contra a Dengue. Tem Aedes aí na sua vizinhança? Denuncie. Unidos, cada cidadão é um agente de combate. Bom, para terminar aí a gente fala do esporte em Teresópolis. E esse é o Júlio Alberto dos Santos, novo secretário de Esporte e Lazer do município. Lamentavelmente, a Secretaria de Esportes em Teresópolis
ela tem sido mais marcada pelas questões políticas do que pelas realizações. Temos pouca coisa acontecendo nos últimos anos no esporte local, poucos eventos de grande porte. Temos nenhuma representação hoje de Teresópolis em competições estaduais de esporte coletivo, futebol, futsal, a não ser em categorias de base, né? No adulto não temos representatividade. E praticamente a Secretaria de Esporte se limita hoje a gerir as escolinhas existentes em alguns poucos pontos da cidade e concentradas em sua maioria no Pedrão. Então a gente não quer aqui de maneira alguma criticar a pessoa do Júlio, mas ele foi indicado ao cargo pelo vereador Amos Laurindo, que é do presidente municipal do MDB, e uma questão meramente política. E a gente vê que o esporte em Teresópolis tem sido tratado dessa maneira. É só comparar o que a gente fala do esporte em Teresópolis com o que a gente fala do esporte nas outras cidades durante todo o ano. A comparação é nítida entre as diferenças. E assim, a gente fecha esse giro, desejando boa sorte ao Júlio, que nada tem a ver com isso, é uma pessoa do bem, um rapaz trabalhador, e que a gente espera que possa fazer o melhor possível dentro, né, do que lhe for disponível. Bom, obrigado aí, Pedrinho. Valeu, Maurício. Falou. E obrigado a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o programa e a nossa equipe técnica. E até o próximo.